Olá, estamos aqui mais uma vez, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, para trazer sempre informação de qualidade para você que não se conforma em não aprender todo dia um pouquinho e tudo que você sabe, você generosamente gosta de compartilhar com as pessoas que estão em volta de você. E é assim que o país vai para frente, quando o seu povo se qualifica. Não fique só reclamando dos políticos. Se você não sabe fiscalizar os políticos, se você não tem qualificação para saber o que cobrar deles. Eu vejo muito esses debates no Facebook, nas redes sociais de uma forma geral. As pessoas elas são muito ciosas de suas posições e não sabem justificá-las. Se você não sabe justificar sua posição, se você não quer tirar essas pessoas daí, e quem que vai para o lugar dessas pessoas? Você não se propõe a isso? Porque, olha, entrar na política, para quem é honesto, é um sacrifício muito grande. Pense nisso. Eu tenho conversado muito com as pessoas e digo, não vamos reeleger ninguém? Tudo bem, vamos pôr quem no lugar? Você tem que se credenciar e para isso você tem que se qualificar, saber como é que você vai cobrar. Não basta reclamar nas esquinas. E hoje eu tenho muita satisfação de trazer a doutora Kátia Guenaga, que vai nos falar sobre um assunto muito importante, que é a protologia, que é a especialidade dela, ela que é chefe do Serviço de Coloprotologia da Santa Casa de Santos, e vai tirar aí alguns medinhos que a gente tem, né? Não é só os homens não, as mulheres também. Não é, doutora? É verdade. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Rosilma, pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da especialidade, né? Eu costumo dizer que o cólon e o reto são os órgãos mais importantes do corpo humano, né? Porque a pessoa que não consegue ir ao banheiro direito, que tem alguma dificuldade, tem um sofrimento... E muda o humor, não muda? Muda muito. Aquela frase, né? Aquele coisa do enfesado, vem, né? Dizem, né? Que vem justamente... mas das fezes, dessas né? fezes retidas ali, né? Então, realmente é uma... E a gente vem ganhando bastante destaque na mídia em razão do câncer coloretal, que tem subido aí de forma muito grande, infelizmente, na estatística. Mas por quê, doutora? Porque eu tenho notado isso mesmo, né? É porque as pessoas não procuram, há um pouco de preconceito, ou alimentação. Por que tem aumentado tanto? E parece que quando as pessoas descobrem, já é tarde demais, é isso mesmo? É isso mesmo. Infelizmente, eu acredito que seja um pouco de tudo. A gente tem o câncer hereditário, que apesar de uma grande preocupação da sociedade em relação ao câncer hereditário, ele só corresponde a 25% do total de cânceres do colo e reto, 80%, 75% isso... Quer dizer que não é determinante? Não é, né? Em torno de 80% ele aparece, ele é o primeiro caso de uma família, né? Então a gente fica muito preocupado às vezes com o meu avô, a minha avó, o meu tio. Para a genética isso não é importante. O importante é o pai, a mãe e os irmãos com menos de 50 anos. Então no câncer coloretal essa é a visão que tem. Isso não sou eu que digo, são estudos baseados em estudos internacionais. O câncer coloretal é muito estudado no mundo todo. No Brasil nós temos a figura da doutora Angelita Gama, né, que é um nome, né, é uma sumidade na minha especialidade. Eu sei que até bem pouco tempo atrás ela ainda operava, ela ainda opera? Eu acredito que não. Porque mais. Ela deve estar com mais de 80 anos, né? Quando ela foi jubilada da USP, né? Sim, mas continua operando, eu me lembro disso. Continua operando, continua publicando, e ela publica muitos estudos. Ela foi da minha banca de mestrado, eu tive a honra de tê-la na minha banca de mestrado na Escola Paulista. E assim, ela ficou muito famosa por conta lá do caso do Tancredo Neves, né? Isso, a partir daí ela começou a se divulgar para a sociedade, mas entre os seus pares, entre nós, coloproctologistas, muito, e ela cresceu muito agora em relação ao câncer de reto. Ela tem um grande estudo em relação ao câncer de reto. Então, a coloproctologia, nós estamos tendo uma visão, uma aparência pública muito grande, não só em relação aos profissionais capacitados que temos, mas também em relação à doença que vai puxando o especialista.
Eu até gostaria, Rosilma, de pedir licença a você, só para a gente explicar o que às vezes existe uma confusão muito grande em relação à proctologia. Em 1934, que foi criada a Sociedade Brasileira, chamava-se Sociedade Brasileira de Proctologia. Procto é referente às doenças do ânus e do canal anal. Algumas pessoas, e não só os leigos, muitos colegas, tudo, acreditam que o proctologista ou o coloproctologista, hoje como nós somos chamados, eles são responsáveis por tratar de próstata. A próstata é a urologia que vê, porque é uma glândula que se situa dentro da bexiga. A única semelhança que tem conosco é que o médico o urologista normalmente faz um toque retal, porque a próstata fica entre a bexiga e fica dentro da bexiga. É a única via de acesso. Isso, é onde ele vai ter o tato. Né? Na faculdade a gente aprende, uma próstata molinha, não é tumor, é um crescimento benigno. Uma próstata endurecida no toque é sugestivo de um tumor e uma investigação. Então a proctologia, às vezes a gente confunde um pouco em relação ao exame do homem. Né? E hoje não se fala mais protologia, se fala coloproctologia. Proctologia, justamente isso. por conta disso, para ampliar, e tirar o campo de ação. Isso, e dirimir um pouquinho essas dúvidas que haviam no passado, que não era só, eu te falo, sou sincera, não era só do público leigo, a classe médica também, alguns colegas tinham essa... E doutora Kátia, me diga uma coisa, eu sei que li o seu currículo maravilhoso. A gente tem que falar, porque veja bem, a gente quando fala no currículo de uma pessoa, algumas pessoas, e isso é uma tristeza para mim, porque eu acho que nós devíamos ter orgulho das pessoas que primam por ter um currículo internacional, né? Mas infelizmente aqui no Brasil algumas pessoas ainda ficam achando que quando a gente tem um bom currículo é porque é metido, e não é nada disso. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem com o nosso país, a gente se qualificar e qualificar quem está em volta, porque, mais uma vez, só assim que o país consegue realmente ser civilizado. Porque, volto a dizer, não são os políticos, não são os economistas, não. É o povo mesmo. Né? É o povo que diz, não é por aí que a gente quer, não. A gente quer por aqui. Então, eu vi que a doutora tem, inclusive, é reconhecida internacionalmente, tem estudos internacionais e tudo, o que é muito importante para nós. Aliás, é um desgosto muito grande que eu tenho. Eu tenho um trabalho na área de superdotação e pessoas que têm altas habilidades e que nós temos uma subavaliação aqui no Brasil dessas pessoas. Para ter uma ideia, nós temos, estatisticamente, um prognóstico de ter, no Brasil, 11 milhões de superdotados e talentosos, que são chamados que têm altas habilidades. E não temos pessoas para diagnosticar, a faculdade de medicina não prepara, a faculdade de psicologia não prepara, a própria faculdade de pedagogia não prepara, né, pessoas para reconhecer o superdotado. Então, nós temos um subdiagnóstico. Apenas 10 mil são diagnosticados e apenas 4 mil são acompanhados. Então, é uma fuga de cérebros e o que mais apavora é que quando a gente não incentiva, essas crianças perdem a superdotação. Quando a gente devia fazer que nem nos Estados Unidos, que eles investem barbaridade nos cérebros, porque eles acreditam que é nessas pessoas que realmente, essas pessoas que podem levar o desenvolvimento do país. Mas, voltando ao seu currículo, eu pergunto, essa área é uma área que causa temor, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Nós ainda não trabalhamos bem com o corpo. Eu conheço pessoas que descobriram câncer até de mama, né? Mulheres, muito tarde, porque não tinham o hábito, não é nem de fazer o autoexame. No próprio banho, às vezes já está ferida e ela não identificou, não falou, não foi no médico e tal. Isso também agrava, né, o problema do câncer de colo, de colo e reto, né? Porque talvez por ser uma região, enfim. O que a doutora aconselharia para as pessoas para que esse câncer a gente pudesse ter maior preocupação e que século XXI seria um século de diminuir e não aumentar esse tipo de câncer, por conta do conhecimento que a gente já tem, né? Hoje, assim, após os 50 anos,
todos nós passamos a ser um grupo de médio risco para o câncer coloretal. E segundo os guidelines, os protocolos internacionais, se preconiza que seja realizada uma colonoscopia. A colonoscopia é o método de avaliação que a gente chama padrão ouro para investigação do cólon e do reto no rastreamento do câncer coloretal. Então, isso seria um dos começos. É mais difícil... Esse exame realmente, se houver alguma coisa, detecta mesmo? Isso é detectado, né? Por quê? E esse exame dói? Não, a colonoscopia, na maior parte dos lugares, ela é feita com um anestesista. Alguns lugares, os convênios, infelizmente, não autorizam a presença do profissional anestesista, né? E o próprio endoscopista, o próprio médico que realiza o exame, o colonoscopista, ele tem habilidade para fazer a sedação. Claro que é muito mais seguro para o paciente, é muito mais tranquilo para o médico que está fazendo o exame, se ele tiver concomitante a ele o acompanhamento do anestesista. Mas te sou sincera que num país onde as dificuldades são imensas, muitas vezes a gente não consegue. Eu fiz um estágio até no hospital em Londres, há um tempo atrás, eu assisti uma colonoscopia com um dos maiores colonoscopistas do mundo, onde o paciente tinha uma televisãozinha virada para ele e ele acompanhava o exame, assistindo o exame, conversando com o médico, sem sedação. E ainda tive que ouvir o Dr. Christopher me falando assim, e os latinos é que são corajosos, né, que são muito machos, né? Porque eu falei para ele, não, lá no Brasil nós fazemos com anestesia. Mas na verdade então não dói, é incômodo. É incômodo, né? É um exame que é incômodo. O que a gente ganha quando o paciente é sedado? A tranquilidade de você fazer um exame mais calmamente, você sabe que não está causando desconforto para o paciente. Há pessoas que são mais estressadas, né? Sim, há pessoas que têm um cólon mais difícil, nós mulheres, pessoas que passaram por algum procedimento cirúrgico no abdômen. Então o exame é um pouquinho mais difícil e tem um pouco mais doloroso, porque distende o cólon. O cólon, ele tem uma terminação nervosa para dor que é embrionária. Ele só dói, a gente só tem a dor quando ele distende. Tanto é que, por isso, é um dos motivos mais difíceis do câncer ser diagnosticado de forma mais precoce. Porque quando o cólon... Enquanto não distende, não dói. Não tem. Às vezes o paciente chega no meu consultório urrando de dor, tem um câncer. Não, quem dera que o câncer doesse quando ele começasse. Mas não, ele só vai doer no momento mais tardio, mas aí já tem outros sintomas que vão vir juntos com a dor. Os sintomas, antes da dor, há outros sintomas, então? Às vezes uma alteração do hábito intestinal. Por exemplo, os cânceres que estão localizados no lado direito do intestino, muitas vezes eles cursam com um paciente com diarreia. E os cânceres também no lado esquerdo final, entre o sigmoide e o reto, que é a parte final do intestino grosso, eles cursam com uma pseudodiarreia. Por quê? No cólon direito, as fezes ainda são líquidas mesmo, elas não estão formadas. Quando a gente tem um processo cancerígeno ali, um processo neoplásico, as fezes não conseguem se formar e acabam sendo eliminadas ainda mais amolecidas. No lado esquerdo, ao contrário, a obstrução que o câncer causa, como ele cresce para dentro da luz, ele não permite que as fezes consigam passar. E só aquela fração mais líquida é que acaba conseguindo vencer e sendo evacuado, que é o que a gente chama de pseudodiarreia. Entendi. Né? Então, só que para chegar nesse ponto, realmente já houve uma progressão um pouquinho maior, já é um tumor um pouco mais avançado. O sangramento no câncer do reto é uma coisa que chama atenção e eu vou te falar, Rosimar, é o único sintoma que faz principalmente os homens procurarem um médico. Porque dor, alguma coisa... porque sangue assusta, né? Sangue assusta, aí vão ao médico. Né? Que pode ser confundido às vezes com uma doença orificial que a gente chama, que é ou uma doença hemorroidária, ou uma fissura anal. Né? Eu já tive vários pacientes que chegaram no consultório falando, eu tenho um câncer, você vai examinar, e era uma hemorroida. E outros que falam assim, eu tenho hemorroida, você vai examinar, e é um câncer de reto, um câncer de canal anal. Né? Então eu acho que é difícil, mas eu sempre peço aos pacientes para sempre examinar as fezes antes de dar a descarga, olhar, ver se tem algum sangue, se tem algum muco, né? A questão da coloração não tem relação com câncer, porque com o que come, né? Mas o muco, às vezes, ou um sangue, né? Alguma coisa assim, isso sim tem relação com um processo inflamatório que pode ser benigno ou
ou maligno. E o ideal, então, seria, a partir dos 50 anos, fazer uma colonoscopia e aí a pessoa vai... Não deu nada. Tá. Ela precisa repetir? Então, os guidelines internacionais, eles falam em 10 anos. Um cólon bem limpo, um exame bem feito, eles falam a cada 10 anos. Alguns lugares, como na Europa, eles falam em 5 anos. Nós temos um grupo aqui em Santos de coloproctologia e, como assim, a gente tem até uma incidência grande de pólipos aqui, a gente tem encontrado bastante. E eles acharam por bem, de repente, em 3 anos, estar repetindo esses exames. O pólipo? Eu sei que as pessoas que têm pólipo são pessoas que têm risco de desenvolver câncer, então, por isso a colonoscopia já tira o pólipo, tudo direitinho. Mas esses pólipos aparecem por quê? É genético, é da comida? Antes dos 50 anos existe a relação genética, né? A gente tem algumas síndromes que já são descritas na literatura, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar, onde o paciente tem mais de 200 pólipos no cólon, a síndrome de Lynch, algumas a polipose juvenil, que estão relacionadas à hereditariedade. Existe uma alteração no gene, isso a gente já sabe muito bem, essa sequência de o gene que altera e qual a sequência de alteração, de transformação que ele vai seguindo até o adenocarcinoma, que é o câncer do cólon e reto. Isso leva mais ou menos em torno de uns 15 a 20 anos entre o pólipo e o câncer, né? Parece. Seria um estudo antiético a gente ficar olhando uma pessoa para ver em quanto tempo ela ia desenvolver o câncer. Então, isso parece que esse tempo é o que se leva. Entre o pólipo já instalado e o câncer, em torno de 10 a 15 anos. Tá? Então, para salvaguardar, então já se tira... Já se tira o pólipo. A maioria das vezes a gente consegue, na colonoscopia, fazer já essa ressecção. Vai depender do tamanho dele, da localização. Por exemplo, os pólipos do lado direito do intestino, onde a parede é mais fina, às vezes eles são mais difíceis de retirar, porque pode advir uma complicação da colonoscopia, que é uma perfuração. Então depende muito disso, da posição, da localização, do cólon, do intestino estar bem preparado, né, do material, enfim, de uma série de coisas. E por falar em preparado... também é um pavor, né, das pessoas. É verdade. Porque assim, as pessoas conversam, né? Então, aí as pessoas mais de 50 anos têm essa recomendação, o médico pede, aí sempre vai conversar com a amiga, com o amigo vai conversar com o amigo, a amiga vai conversar com a amiga, e aí as pessoas pensam assim, mas dói, a pergunta, e como é a preparação? A doutora Kátia vai responder isso logo depois do intervalo. Fique aí. Voltamos com mais doutora Kátia Guenaga, um assunto importantíssimo enquanto se trata de câncer, principalmente esse tipo de câncer que está crescendo, como a doutora Kátia falou no primeiro bloco, e a gente fica muito preocupado e tem um exame aí que detecta. Mas e
E aí, como é que é esse preparo aí? Porque, olha, eu tenho uma amiga que falou para mim, quase morri. É verdade? Como é que é essa história desse preparo aí? Assim, infelizmente, diferente da endoscopia, quando você faz a colonoscopia, você tem que limpar o intestino, não é só ficar em jejum, como a gente faz para a endoscopia. Então, existem vários métodos de preparo. A gente sabe que em medicina, quando você tem várias formas de tratar o mesmo problema, é que nenhum é 100% nenhuma é boa. Perfeito. Né? Da mesma forma, o preparo de cólon. A minha tese de mestrado, que até foi um trabalho que foi publicado internacionalmente, eu ganhei prêmios, foi realmente falando do preparo, mas para a cirurgia. Né? O paciente que vai operar, fazer cirurgia de cólon e reto, eu fiz um estudo e mostrei que não tem necessidade de fazer o mesmo preparo que se faz para colonoscopia. Você pode operar o doente sem aumentar risco nenhum, não limpando o cólon, o que é muito melhor, porque o doente na véspera tinha o preparo de cólon e no dia seguinte, logo cedo, ele ia operar um câncer de intestino, uma doença diverticular, então ele tinha um desconforto em dobro, né? A ansiedade, e fragiliza muito, né? Somente muito, emocionalmente, sim, né? E desidrata o paciente, né? Então, no meu trabalho eu consegui provar, mas para colonoscopia não tem jeito. Não temos essa felicidade. O ideal, eu sempre recomendo aos pacientes que fazem exame comigo, que tenham uma hiperidratação, vamos dizer assim, né? O que aumente ou se preocupe com a quantidade de líquido ingerido pelo menos 2 dias antes de iniciar o preparo. Porque o mal-estar maior, Rosilma, é realmente em razão da desidratação. Principalmente a gente que está no país tropical, numa cidade quente como Santos. A pessoa começa a se sentir fraca e é a desidratação. Mal. Eu já tive paciente que, marcada na agenda, aí cheguei de manhã cedo no hospital para fazer os exames, as meninas, doutora, olha, a paciente tal não vai vir porque caiu no banheiro fazendo o preparo, que cortou a cabeça, veio aqui para a emergência da Santa Casa e não pode fazer, tadinha. Mas eu já ouvi falar, sabia? Porque passa mal mesmo, acontece isso. Então eu sempre recomendo. Algumas pessoas até preferem se internar no hospital e fazer o preparo lá, porque em casa não consegue. Então vai ter que fazer o preparo do mesmo jeito, ou no hospital ou em casa. O preparo, mas no hospital acho que a pessoa se sente mais segura, porque a gente pede mesmo pacientes com comorbidades, né, diabetes, cardiopatia, hipertensão arterial, pacientes que tenham, por exemplo, doença diverticular, que são aquelas saculações no intestino. Até ia porque era a doença do Tancredo, mais uma vez lembramos dele, que foi emblemático, né? Isso. O país todo ficou em choque. E essa doença diverticulite, né? É uma doença que algumas pessoas têm, idosas, também é genético, ou é de comida, é de vida sedentária, do que é? É possível? Isso. A diverticulose, que é o termo que a gente usa hoje na mais atual, ela está relacionada realmente ao envelhecimento do intestino. Né? Eu sempre falo para o paciente, a gente envelhece por fora, o intestino envelhece. Os primeiros diagnósticos de diverticulose foram feitos em exames de autópsias, em pacientes que morreram por qualquer outro motivo, nada relacionado ao cólon, nunca tiveram queixa, e o patologista, o médico da autópsia encontrou aquelas saculações. Mas não tem relação com câncer? A relação que tem com câncer é que alguns estudos, não tem comprovado, alguns estudos mostram que pode haver uma incidência maior de câncer em pacientes com uma doença diverticular severa, que tem muitos divertículos. A gente acredita até que o divertículo acaba mascarando um pouco o câncer e às vezes faz um exame, uma colonoscopia e não consegue detectar por conta da grande presença dos divertículos, né? A diverticulite, como você falou, é um quadro agudo, é um processo inflamatório que simula uma apendicite. A gente fala na medicina que a diverticulite é a apendicite do lado esquerdo, porque ela é mais comum no cólon sigmoide, que é do lado esquerdo. E é o mesmo sintoma, dor, abdômen distendido, febre, desconforto, as fezes acabam saindo mais finas. Esse é um processo inflamatório. O tratamento é operação também, como apendicite? Hoje tem mudado um pouco. Hoje a gente consegue, com o videolaparoscopia, dependendo do grau de diverticulite, a gente consegue lavar uma cavidade abdominal, onde tem aquela coleção purulenta ao redor, sem que tenha perfuração. A gente tem um tratamento mais conservador, vamos dizer assim.
né? Mas a doença diverticular, a gente usa esse termo, que é aquele paciente que tem sintoma. Então ele tem dor abdominal, de vez em quando ele tem distensão, o abdômen fica inchado, ele tem muitos gases, e você faz uma colonoscopia e você vê realmente alguns divertículos com a parede do intestino um pouquinho irritada ao redor, né? Então essa aí então a gente seria o início. Seria o início. Quem tem história na família, então, meu pai e minha mãe tiveram divertículos, então aos 40 anos eu começo a ter uma probabilidade de ter. Então é bom fazer o exame. Se tiver sintomas, Sim. Se não tiver sintomas, não, pode fazer aos 50. Né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente estava falando de pólipo intestino, e, o pólipo no estômago, é a mesma gravidade do pólipo no intestino? Porque existe também, quando existe. Faz a endo, aparecem os pólipos ali. Isso, existe. Os pólipos gástricos, eles têm uma tendência mais a serem hiperplásicos, que o pólipo hiperplásico puro, ele é benigno. No cólon e no reto nós temos também esses pólipos, né? Hoje já existe dentro da condição de hiperplásico um outro tipo que vai se malignizar também, que nem o adenoma, que é o pólipo que se transforma em câncer. O pólipo hiperplásico, eles costumam ser pequenos e eles podem aparecer no estômago. Os pólipos hiperplásicos, eu não sei se eu sair daqui, se eu não vou apanhar de algum laboratório, mas eles podem estar muito relacionados ao uso dos inibidores de bomba por um tempo muito prolongado. Então, aquele omeprazol, lansoprazol, para aquelas pessoas que tomam essa medicação durante muito tempo. E existe aí dá uma consequência. Existe uma relação desses pólipos hiperplásicos. Hiperplasia que significa o quê? Crescimento. Né? Então, é um crescimento anormal da mucosa. Quer dizer, toma para consertar uma coisa e acaba bagunçando outra. Né? Mas é sempre então, assim, né? Na medicina é assim, né? O ideal é que a gente tente controlar. Claro, tem pacientes que necessitam do omeprazol ou qualquer outra medicação desse tipo, porque tem realmente uma doença dispéptica importante, ou porque toma alguma outra medicação que tem que proteger o estômago, pessoas que tomam anticoagulante, que tomam AS de rotina, alguma coisa, e que tem que proteger o estômago. Então, esses têm que tomar, infelizmente. Mas aí eles têm que ter uma vigilância com endoscopia alta. O ideal é que se faça uma vigilância um pouquinho mais próxima. Mais frequente, Mais frequente, isso. Doutora Kátia, amei. Vai voltar mais vezes. Muito obrigada. Minha amiga Ruth, que está aqui nos assistindo aqui no estúdio, está nos dando aqui o prazer da sua presença, que só traz preciosidades aqui. Está intimada a trazê-la mais vezes, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa saber, porque nós temos direito à saúde e nada como conhecer para defender melhor a nossa saúde. Hoje nós ficamos por aqui e convido vocês para estar com a gente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!